Bom, gente, boa noite. Eu resolvi gravar esse vídeo, né, e espero que faça assim bem curto, tá? Nós já iniciamos uma discussão sobre esse texto. Eu só vou destacar algumas questões assim mais fundamentais, tá, dessa primeira parte, né? O livro ele é dividido em quatro partes. Então, o que eu quero que vocês observem aqui em cima, né, é a primeira parte. E depois o livro, tá? Ele vai seguindo, né, até a sua segunda parte. E como é que vocês vão saber, né, onde é que começa a segunda parte, tá? Então, tá, está aqui, ó, segunda parte, assim vocês vão observar, e assim segue, né, até a quarta parte, tá bom? O que é importante, né, que vocês percebam sobre a, a Revolução Francesa, né, a partir desse livro, Era das Revoluções, do Eric Hobsbawm, ah, é o destaque que ele dá à Revolução Francesa, a importância, né, da Revolução Francesa, porém, sem deixar de fazer, claro, algumas críticas, né, algumas críticas, sobretudo, a, quando a gente percebe quais foram os verdadeiros ou os principais beneficiados com a Revolução. Tá? Então a primeira coisa que o Hobsbawm traz, né, ele já traz algo de destaque, tá? Dizer, olha, se a economia do mundo do século XIX foi constituída principalmente sob a influência da Revolução Industrial Britânica, sua política e ideologia foram constituídas fundamentalmente pela Revolução Francesa, né? Ou seja, se do ponto de vista econômico a, a Revolução Industrial foi aí, né, o processo mais importante, né, que o mundo viveu, do ponto de vista político e ideológico, esse movimento mais importante teria sido a Revolução Francesa. Tá? E aí por quê, né, essa importância da Revolução Francesa? E aí ele vai destacando, né, que a França forneceu um novo vocabulário, os temas de política liberal, a radical democracia. A França deu o primeiro grande exemplo, né, o conceito e o vocabulário do nacionalismo, né, ou seja, a defesa, tá, da nação. Tá? A França forneceu os primeiros códigos legais, né, um modelo de organização técnico-científica, sistema métrico de medidas. Então ele vai destacando, né, todos esses fatores que foram resultados desse processo, tá, da, da Revolução. Tá? E aí um outro destaque, nós discutimos inclusive na videoconferência. Diferentemente, está grifado aqui em cima, né, aqui em cima. Diferentemente de todas as revoluções que a precederam, que foram anteriores a ela, né, a Revolução Francesa então foi uma revolução social de massa, incomensuravelmente mais radical do que qualquer levante comparável. Né? Radical aqui está no sentido de trazer de fato transformações, né? Transformações sociais. Algumas delas a gente já viu citando aqui à frente. Né? Ele faz inclusive, tá, uma comparação com o que eles chamam de Revolução Americana, né? Se referindo à independência dos Estados Unidos. Né? Ou seja, se a independência dos Estados Unidos gerou seus resultados de maneira mais localizados no próprio Estados Unidos, a Revolução Francesa não. Além de trazer modificações na estrutura local aqui na França, também provocou modificações e inspirou outros povos, outros grupos, outras regiões a lutar, né, pelo ideal de igualdade, de liberdade, de fraternidade. E tem um trecho, né, que ele cita então esse engajamento, inclusive,
da França em outros processos ali fora da França, ou seja, a França enviando soldados, ajudando, né, a outros movimentos, né? Então, seguindo mais à frente, né, como a gente pode observar ainda, um outro trecho que aqui do lado, né, grifado, ó, a Revolução Francesa, né, aqui, ó, a Revolução Francesa foi, como bem disse, o primeiro grande movimento de ideias da cristandade ocidental, que teve algum efeito real sobre o mundo islâmico, né? Veja, né, até que ponto, né, a Revolução Francesa trouxe resultados. Tá? Por volta da metade do século XIX, a palavra turca votan, que até então simplesmente descrevia o local de nascimento ou a residência de um homem, tinha começado a se transformar sob sua influência em algo parecido como pátria. O termo liberdade, antes de 1800, sobretudo, uma expressão legal que denotava o oposto de escravidão. Tinha começado a adquirir um novo conteúdo político. Então veja aí, inclusive a França trazendo, influenciando mudanças, transformações, tá? em outras regiões, certo? Mais à frente, tá? Um outro destaque que é dado ao processo da Revolução Francesa. As 400 mil pessoas, aproximadamente, que entre os 23 milhões de franceses formavam a nobreza, a inquestionável primeira linha da nação, embora não tão absolutamente a salvo de intromissão das linhas menores como na Prússia e outros lugares, estavam bastante seguras. Tá? Então, um outro fator, né, um outro destaque. Tá? Aqui uma outra questão que a gente de alguma forma também discutiu, né, que ele traz se referindo ao, ao membro da Assembleia Geral, né, o Babeuf, né? Então, ó, aqui em cima, né? Deixa eu subir mais, ó. Seu mais celebrado membro, Babeuf, viria a se tornar o líder da primeira revolta comunista da história moderna em 1796. Consequentemente, a nobreza não só exasperava a classe média, mas também o campesinato, né? Ou seja, os grupos, né, de camponeses. Tá? Então aí ele começa depois a destacar alguns, né, fatores, né, que ah, vão, claro, né, diretamente às questões pontuais que a França vivia, né, de como a, a França estava organizada, né, em sua estrutura social, em sua estrutura política. Né. Do ponto de vista político, é bom saber que a França era governada por uma monarquia, tá? Tinha a sua divisão social seguindo o seguinte aspecto, né? Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Tá? O primeiro e segundo estado era composto pela nobreza e o clero, e o terceiro estado, cerca de 97% da população francesa. Né? Aí você tem a burguesia, você tem aí camponeses, né? Artesãos, sans-culottes, né? que era ali a parte mais frágil do ponto de vista social. Né? O sans-culottes é uma expressão em francês sem culottes, né? Sem calções. Né? Então era realmente a ralé e que participou ativamente, né, do processo revolucionário, né, e depois acabou sendo, né, de alguma forma relegado. Né. Então aqui, você vê aqui do lado, ó, os problemas financeiros da monarquia agravaram o quadro. Tá. Então havia uma série de problemas financeiros,
que vinham desde, inclusive, da participação da França na luta por independência dos Estados Unidos em 1776, porque essa luta de independência foi contra a Inglaterra. A Inglaterra era a rival econômica da França, então a França aproveitou o momento para apoiar os Estados Unidos a se livrar, né, da Inglaterra, para que a Inglaterra deixasse de ter aquele domínio aqui na América do Norte, que eram os Estados Unidos. E isso gerou problemas financeiros. E aí isso é agravado com outra questão que está aqui, ó, apontada aqui em cima, né? A fome geral de terra, né, foi intensificada pelo aumento da população. Então você tem aí dois problemas graves, né? Um problema de concentração de terra, né? Isso gera fome de terra, ou seja, a vontade de luta por terra. E sem terra você não produz, se não produz você não come. Então a fome acaba também sendo um outro fator, né, que vai causar essa ebulição que vai se transformar na Revolução Francesa, né? E o Hobsbawm mais à frente já começa a destacar alguns elementos, né, que vão aparecendo com o processo da Revolução, né, ó. Declaração dos Direitos do Homem, né, do Cidadão, olha o que ele diz: esse documento é um manifesto contra a sociedade hierárquica de privilégios da nobreza, mas não um manifesto a favor de uma sociedade democrática, né, e igualitária. Então, o porquê disso? Né? Porque a, a Declaração dos Direitos do Homem vai manter a ideia de defesa da propriedade. A propriedade privada era um direito natural, sagrado, inalienável e inviolável. Então, com isso, a declaração defende a propriedade privada. E a propriedade privada é um elemento central na desigualdade social. Quem tem a propriedade privada e quem não tem, isso gera desigualdade social, né? Então, quem não tem a propriedade privada acaba vendendo a força de trabalho. Então, a Revolução ela não resolveu, por exemplo, tá, este problema. Tá? Então, uma coisa que a gente já tinha, inclusive, né, destacado na, na videoconferência, tá? Então, aqui, ó, ele traz, né, apontando a questão do terceiro estado, ó, como eu falei, o terceiro estado tinha lutado acirradamente e com sucesso para obter uma representação tão grande quanto a da nobreza e a do clero juntas, uma ambição moderada para um grupo que oficialmente representava 95% da população, né? Então, veja que grande parte da população estava realmente ali, tá, no terceiro estado, tá? Então, para acrescentar, né, algumas outras questões, né, o Hobsbawm nesse texto vai então destacar, claro, né, o grande momento da Revolução, né, vamos dizer assim, uma espécie de estopim, que foi o 14 de julho, né, tá aqui do lado, né, não sei se no vídeo é aqui do lado ou se é aqui do lado, acho que é aqui, tá? É a queda da Bastilha, né? A Bastilha é uma antiga prisão onde o rei guardava ali munições e a população estrategicamente invade a Bastilha para ir posse dessas armas e guerrear contra, né, o exército do rei. Tá? Então foi estratégico essa ação, né? E o fato é que isso gerou então o início prático nas ruas da Revolução. Olha o que nós destacamos aqui, ó. O resultado mais sensacional de sua mobilização foi a queda da Bastilha, uma prisão estatal que simbolizava a autoridade real e onde os revolucionários esperavam encontrar armas. Em tempos de revolução, nada é mais poderoso do que a queda de símbolos. A queda da Bastilha, que fez do 14 de julho a festa nacional francesa, ratificou a queda do despotismo e foi saudada em todo o mundo como um marco inicial de libertação. Tá? Então, são as vivas, né, a queda da Bastilha, então o início aí da
da revolução ali, certo? Nas ruas, tá? Então, gente, são esses pontos que eu queria, né, destacar. Veja outros elementos, né, que ele vai trazendo, certo? Que compunham, né, esses diferentes grupos. Ó. A última alternativa para o radicalismo burguês, né, se excetuarmos pequenos grupos de ideólogos ou militantes impotentes quando destituídos de apoio das massas, eram os sans-culottes, um movimento disforme, sobretudo urbano, de trabalhadores pobres, pequenos artesãos, lojistas, artífices, pequenos empresários, etc. Os sans-culottes eram organizados principalmente nas seções de Paris e nos clubes políticos locais e forneciam a principal força de choque da Revolução. Então esse é o principal grupo, né, desse processo da Revolução, são os sans-culottes. Tá? Então o Hobsbawm nessa primeira parte destaca esses diferentes pontos, desde da chamada à Assembleia Geral, as primeiras mudanças com a criação da Constituição, da monarquia constitucional, né, da Declaração do Homem, né, e do Cidadão, de quais eram os elementos que vão se somando, né, para esse teor de revolta, as dificuldades financeiras que a França passava, as dificuldades sociais que o povo francês enfrentava, como a falta de terra, a fome, né, o intenso frio, o fato de um pouco também essa monarquia viver no luxo e o esplendor enquanto a população vivia na miséria, o fato de primeiro e segundo estado, por exemplo, não pagarem impostos, e o terceiro estado era a grande maioria, era o único grupo, os únicos grupos que pagavam esses impostos, né? Então são esses elementos que o Hobsbawm traz nessa primeira parte, associando aí, sobretudo, a aos impactos, né, da Revolução Francesa, a força da Revolução Francesa, inclusive comparando com outros movimentos como a Revolução Americana. Tá? Então é basicamente isso, esse vídeo é apenas um reforço daquilo que nós discutimos na videoconferência, certo? Então fica aí como a leitura, né, de vocês, uma nova, vamos dizer assim, um novo instrumento de apoio a essa leitura de vocês, tá bom, gente? É basicamente isso. Qualquer dúvida, postem lá no grupo, tá? Me perguntem, me procurem, que eu estou à disposição para a gente ir fazendo essa discussão da melhor maneira possível, tá? Fiquem com Deus, se cuidem, né? Vamos fazer aí direitinho o nosso isolamento social para a gente contribuir para que essa pandemia ou esse problema ele tenha o menor impacto possível sobre o nosso povo. Então é isso. Um abraço e até a próxima.